Salve, rapaziada! Começando mais um BranoCast! O podcast oficial de Caxias do Sul. É muito estranho estar aqui, porque esse não é o meu local normalmente. Não, né? Nem o teu, né? Nem o meu. Mas O que é mais estranho, tá aqui ou tá aí? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Como é que tu tá, Carlão? Eu tô muito bem. Que bom. Vai velho. me entrevistar hoje? Vou, mano. Hoje eu tô aqui com as perguntas. Que bom, eu sei que eu sou uma celebridade. O que tá aparecendo no cantinho da tela aqui? Nesse canto? Nesse canto. Meu Deus do céu. Tá aparecendo uma coisa divina que é um QR Code. E que você pode escaneá-lo com o seu celular. E onde é que vai levar, Brunão? Vai levar pra um lugar muito rico. Muito rico, olha só, aprendeu já. Que é a sua conta bancária. Então, se você deseja nos apoiar ou se deseja nos incentivar, tá aí, né? Qualquer aí. valor. É um Pix. Um Pix. E o que é um QR Code, Carlão? Vai te ferrar, pô. Caraca, bicho. O que a gente tá fazendo aqui hoje, mano? O que a gente vai falar? Hoje a gente veio discutir um assunto que eu não sei, porque quem tá com as pautas é o Brunão. Surpresa. Ia ser engraçado chegar um momento aqui e tu não saber nada. Não saber o que tá acontecendo, né? Próximo a gente tem que fazer assim. Enfim, hoje a gente veio falar sobre exatamente o que a gente está fazendo aqui neste momento. Podcasts, mano. Podcast. E esse movimento de podcasts, qual que é a tua opinião, mano? Tu gosta da Maluquice, quantidade né? de podcast que tem no mundo? Maluquice, né? Isso é bom ou isso é ruim? Cara, eu tava refletindo nesses tempos. No último ano, assim, cara, eu acho que abri um podcast em cada bairro. Foi mais ou menos essa a minha proporção. Por segundo, tá? Não. Não, tô Por cada bairro de cada cidade, de cada estado, abriu um podcast. Foi mais ou menos isso que eu cheguei na conclusão. Pode tá crer. ligado? Nessa média aí. É, nessa média. E assim, isso é bom? Isso é ótimo. Isso é excelente. Mas agora, até que ponto que isso é bom? Eu não sei. Pois é. Sabe o que eu tenho aqui que anotadinho, mano? Que isso Não tem? são perguntas pra Não ti. são. São Que droga. motivos bons e motivos ruins de podcast. Motivos não, né? Fatores bons e fatores ruins. Aham. Vamos começar pelos bons, pelos ruins. O que tu gosta? Eu não sei, tá aí, né? Tá pelos bons aqui, mas sei lá. O que eu gosto num podcast? Não. Por que ele é tão famoso? Por que esse formato de podcast é tão famoso? Cara, Quer começar pelo bom, quer começar pelo ruim? vamos lá, tá? Vamos lembrar aqui que a gente não pode nos aprofundar tanto nesse tipo de pauta, porque também a gente vai ser censurado, né? Mas vamos lá. Eu acho que o podcast, assim, na minha percepção como fundador e apresentador ao teu lado de um podcast... Que honra, hein? Que honra, hein? Que maravilha. Eu acho que o podcast ficou muito famoso pela pandemia, Tá. pelas pessoas estarem em casa, mais de 50% da população, né? A todo momento em casa. Uhum. Eu acho que isso influenciou muito a criação não de podcast, mas de conteúdo digital. Se tu for ver, há 2 anos atrás não tinha tanto streamers que nem tem hoje. Uhum. Né? A produção de conteúdo de YouTube basicamente continua a mesma, assim, não aumentou. Talvez até mais pelo fato de ser aproveitado pro YouTube ou outras plataformas. Exatamente. Mas assim, eu acho que o podcast cresceu muito por conta da pandemia, por conta das pessoas estarem em casa, por conta das pessoas não saberem mais o que fazer, porque as empresas estavam parte do tempo parada, as pessoas em casa, continuava recebendo salário ou auxílio, porque, enfim, não pode parar, né? Afinal, a economia Não para. não pode parar. E as pessoas começaram a ouvir podcast. É um negócio legal, onde uma pessoa tem muita liberdade para falar o que ela quiser, em alguns casos, né? Claro. Sim. E é isso, cara. Qual que é a tua visão? Sinceramente, tu jogou tudo que tem nessa lista aqui. Vamos lá, o que tem na lista? Consumo de conteúdo. Tá. Hoje, o ser humano gosta de conteúdo. Gosta de tirar do bolso aqui, ter conteúdo rápido, ou ter conteúdo longo para ouvir. Conteúdo... Inclusive, me dá um tempo aí. Deixa eu olhar o zap. O cara não tá olhando o zap no meio do podcast. A questão do ser humano, do brasileiro, principalmente, é muito conteúdo, independente do formato. Ele gosta de consumir conteúdo, gosta do entretenimento. Gosta de estar atualizado, gosta né? de estar conectado com o mundo, tá ligado? Isso cresceu muito. É. Consumo de conteúdo. Outra coisa que tem aqui é o que tu falou da conexão de pessoas. Na pandemia, as pessoas não tinham contato com ninguém, moleque. Ninguém. O vizinho, no máximo.
E as às vezes pessoas nem dentro isso, de casa, né? a família. Porque eu vi o vizinho tossir, já ficava meio assim, já fechava as janelas e as portas. Já ficava, já botava uma máscara em ti, no vizinho. E no gato também, não botava máscara em geral. E cachorro, né? Vamos trazer inclusão aqui. Vamos né? trazer a inclusão pra todos. E o fato de tu pegar, ligar a televisão e ver pessoas conversando te faz sentir parte da conversa. É maluquice, né? Então, esse é um dos motivos também. Liberdade de espaço e de tempo. Isso o fato aí. que tu pode ouvir podcast em qualquer lugar, no momento que tu quiser. Bota um parênteses nisso aí, né? No quê? Porque são alguns casos que tu pode ficar o tempo que tu quiser e falar o que tu quiser. Sim. Né? A gente, por exemplo, traz essa liberdade no nosso podcast. Mas tem muitos podcasts que não trazem essa liberdade. A liberdade que eu digo é do ouvinte. De poder ouvir o momento que quiser, do tempo que quiser. Ah, é do outro lado. Do outro lado da câmera. Do outro lado da moeda. A pessoa que tá ali, ó. Olha só, interpretações diferentes. Viu só como tu é burro? É verdade, cara. Eu aceitei já. Enfim, tu pode lavar a louça ouvindo um podcast, tu pode fazer academia ouvindo um podcast, tu pode trabalhar fazendo um podcast. Conheço muitas pessoas que trabalham ouvindo um podcast. Eu não conseguiria. Eu me perderia completamente. Eu gosto de focar numa tarefa. Mas parabéns pra quem consegue. Exatamente. Tá ligado? Eu vou fazer um teste com essas pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer qual que é a tua excelência em cada uma dessas coisas. Nossa. Quebrar essa pessoa no meio, né? Ser sem estar ouvindo um podcast e dando risadinha da cara dos outros. Cara, legal que tu trouxe isso. É uma coisa bacana, né? Hoje em dia, a grande parte dos assuntos de podcast são assuntos para entretenimento, Entretenimento. É muito louco isso. Já tem um dado que eu trouxe aqui, que mais de 98% do conteúdo que existe na internet é para entretenimento. Apenas 2% do conteúdo é aquele conteúdo que, por exemplo, a gente produz aqui, que é um conteúdo onde a gente liga o entretenimento também, mas na verdade a gente carrega um conteúdo de fato que vai agregar um conhecimento por trás. Sim. Esse é outro ponto. Tu acha que o fato de ser 98% entretenimento é porque muitas áreas se comunicam? Por exemplo, a gente está fazendo sobre empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a gente faz de uma maneira que tem entretenimento junto. Tu não acha que é porque as pessoas estão trazendo muito entretenimento para diversas áreas? Jornalística, para, sei lá, game, qualquer coisa assim tem um entretenimento junto? Cara, a vida não é entretenimento. Nossa. Entretenimento é um pedaço da nossa vida. É um pedaço da nossa rotina. Entretenimento não é o nosso dia inteiro. A gente não pode estar sofrendo com entretenimento. A gente não pode estar amando com entretenimento porque são coisas diferentes. A gente não pode confundir. Entretenimento é tu entrar num vídeo, tu se distrair, tu dar risada daquele vídeo, tu gostar daquele conteúdo, isso é entretenimento. E volta pra vida. E depois a gente tem que retornar pra vida. Ou tu fica o tempo todo namorando. A gente não fica o tempo todo namorando. Nem jogando. A gente não fica o tempo todo jogando. Nem dormindo. A gente não fica o tempo todo dormindo. O ser humano não é 100%. A gente não fica o tempo todo consumindo conteúdo de entretenimento. Perfeito. E quando a gente, hoje em dia, as pessoas... Eu vejo isso. As pessoas acessam um conteúdo... Se elas não dão risada, se elas não gostam daquele conteúdo, se o conteúdo demora muito... é um vídeo de 15 minutos, hoje em dia... Que demora muito, 15 minutos. Perde a vontade de assistir completamente esse vídeo, esse conteúdo que seja, sabe? Pelo fato do quê? Não ter o entretenimento, não ser algo rápido, não ser algo que ligue um gatilho dessa pessoa, né? Então, assim, as pessoas estão confundindo demais. O entretenimento não é a todo momento. Perfeito. Isso pode ser difícil de ouvir, porque a gente está acostumado a ter entretenimento a todo momento, né? Não importa onde, se é no Jornal Nacional, se é no YouTube, se é no Facebook, a todo momento a gente está ligado a entretenimento, só que entretenimento não deve ser ligado a todo momento na nossa vida. Perfeito. Esse é outro ponto que entra no boom dos podcasts, que é a variedade de assuntos. Tu abre hoje um podcast e tem do que tu quiser. Literalmente tem do que tu quiser. Tem de entretenimento, nesse ponto. Tem jornalístico, tem financeiro, tem psicológico, tem de RPG, tá ligado? O que tu quiser, tem algo que te atenda. Tem de outras coisas aí que eu já ouvi falar, mas eu vou... Putz, ouvir falar é sacanagem. Mas eu vou... Um primo meu... Primo do vizinho, do amigo meu. Mas eu vou omitir isso aí. Mas assim, em alguns lugares... alguns deles começam com X, outros com P.
sabe? Sim. Esses lugares também são portadores de podcast, por incrível que pareça. Perfeito. X-Men e Pantera Negra. Né? Isso A aí. Marvel tá vivendo... Isso. A Marvel é o novo setor da Marvel. Tá dominando. E outro ponto muito forte é a linguagem próxima. Porque a gente conversa aqui, joga gíria, joga palavrão, joga... Isso é verdade, né? zoeirinha. As pessoas se conectam muito, né? Se conectam com linguagem próxima. Eu vejo isso com podcasts que são, assim, que tem uma expressão muito alta, por exemplo, o Flow. Por exemplo, Inteligência, por exemplo, o Podpah. Eu acabei de citar os maiores podcasts do Brasil, né? Mas o que eles fazem? As pessoas que estão lá naquele podcast, geralmente elas já conhecem os apresentadores. Quem tá no Flow já conhece o Igor. Quem tá no Podpah já conhece o Mítico e o Igor. E eles estão lá assistindo porque eles gostam do Mítico e do Igor. Sim. Eles gostam do... Entendeu? Eles gostam desse pessoal. Então... E por que eles gostam? Porque a linguagem, entendeu? Sim. Pô, o jeitão do Mítico lá, todo funkeirão, usar aqueles óculos que brilha, tá ligado? Essas maluquices, pô, agrada esse tipo de gente, o Igor entendeu? do Flow parece um teu tiozão que vai no churras, um tiozão, tá ligado? exatamente. Tu assistiu um podcast assim, pô... uma pessoa jamais ali, da mesma idade do Igor, por exemplo, assistir um podcast entre Podpah e entre Flow, vai preferir o Flow, porque a linguagem é muito melhor, entendeu? É a mesma coisa com Inteligência. Pô, Inteligência, o cara já é mais novo, entendeu? Já tem ali uma pegada mais jovial, entendeu? Jovial, é. Então, eu acho que realmente isso é um ponto muito bacana. As pessoas se conectam dessa maneira. E pelo fato de ter uma variedade de assunto muito grande, tem várias linguagens diferentes, né? Que nem tu falou, dentro de um assunto que é o entretenimento, que é o Flow, Podpah, o Inteligência, tem várias linguagens diferentes, com pessoas diferentes, que tu pode se conectar de uma maneira diferente. Exatamente. Pode ser que tu goste daquela pessoa porque, pô, ele parece um amigo meu, eu trocaria ideia com ele tranquilamente. Eu já vi muita gente falando isso, tá ligado? Eu gosto daquele podcast porque eu trocaria ideia com ele tranquilamente, tá ligado? Ele é como um amigo pra mim. E essa linguagem próxima não tem nos meios tradicionais de, tipo, televisão, de rádio. Agora até eles estão aderindo, né? Porque com a internet tá dando um boom muito grande. Mas antigamente... era tudo muito formal, tá ligado? Era um bagulho mais... A não ser que fosse algo de comédia, a não ser que fosse algo específico pra ser diferente. Mas num formato de conversa, assim, de entrevista, principalmente, nunca teve essa linguagem próxima, assim. Sabe que, assim, gravar um podcast, querendo ou não, é uma entrevista, né? E hoje em dia, grande parte dos podcasts não são mais nesse modelo. Hoje em dia, os podcasts não são mais em formato de entrevista. São em formato de bate-papo. De troca de ideia. Sabe? Chega ali um especialista da área de psicologia. Ele chega, senta na tua mesa junto contigo e vocês trocam uma ideia, vocês batem um papo sobre psicologia. Que nem a gente faz aqui mensalmente com o Alexandre Molon. Assistam os episódios. A gente tá fazendo jabá, sim. A gente Exatamente. tá falando, assistam. Exatamente. Então a gente traz ele aqui e um outro convidado e a gente fala como a psicologia influencia, né, em certas áreas da nossa vida. Então, hoje em dia é muito mais um bate-papo. E nesse formato também, quando a gente tem um especialista com a gente quer aprender. Exato. A gente tem essa curiosidade naturalmente, o que pode parecer uma entrevista. É que tem duas coisas, né? Tu escutar dois moleques de 18 anos falando sobre um assunto... Sobre podcast. No caso a gente tem um podcast, né? Então, verdade, droga. Mas assim, dois moleques de 18 anos com um psicólogo falando de psicologia e sai lá um corte meu e bomba no TikTok, no Instagram, eu falando de psicologia. O que as pessoas vão falar? Pô, um moleque de 18 anos falando de psicologia, fonte o quê? Minha cabeça. Entendeu? Sendo que tem um psicólogo, né? Exatamente. Claro, cara, ouvir de quem chegou lá, ouvir de quem estudou, tem muito mais autoridade, muito mais valor, né? Eu lembro casos, cara, com a minha mãe, eu lembro disso, aconteceu bastante. Eu falava assim pra minha mãe, usar o celular tanto não é legal, sabe? Tipo de coisa assim, não tão complexa. E ela assim, tá bom. Mentira, ela fala assim, eu vou entendi, filho, eu vou me esforçar pra fazer isso. Só que não mudava nada. Aí ia lá um médico no TikTok falando assim, você tem que sair da frente do celular. E ela fala assim, eu realmente tenho que parar de usar o celular. Daí ela parava. Tu dá credibilidade pra quem tem autoridade. Exatamente. É automático. Isso é normal. Isso é normal. Até que é bom, né? Porque pelo menos tu escuta alguém. Tá ligado? Senão tu não escuta ninguém e vira uma várzea. Só que o problema é que tem muita gente que passa a ter uma autoridade que não tem, né? É verdade. Nossa, eu vejo... Cara, uns vídeos... eu já vi vídeos aparecendo na minha timeline do Instagram, do YouTube.
Cara, uns vídeos... É exatamente isso, tá? Um adolescente da nossa idade falando sobre assuntos sexuais, assuntos médicos, sabe? Com autoridade. E aquilo com milhões de visualizações. Quem sou eu pra julgar aquele adolescente? Ninguém. Mas ele é um adolescente, assim como a gente. Sim. Entendeu? Ele tem que mais é que ouvir do que se expressar. Agora, se ele pega esse conteúdo que ele traz de uma fonte, de uma autoridade, tudo bem. Porque ele vira meio de comunicação. Agora, se ele tá tirando isso da cabeça dele, aí esse homem precisa de ajuda. Isso infelizmente é o problema que a gente tem com os grandes influenciadores, né? Que eles acabam influenciando uma pessoa, colocando faz o L ou faz 22, entendeu? Nem sabe o que tá fazendo. Nem sabe o que ele tá falando, nem sabe quantas milhões de pessoas ele tá influenciando e acaba influenciando, né? A verdade é que o criador de conteúdo tem a liberdade de falar o que ele quiser. Só que o momento que estoura a bomba, ele, percebi que fiz cagada. Às vezes. Tem gente que mesmo assim se fecha. Mas tu pode falar o que tu quiser na internet. Exatamente. Tá ligado? Porque assim, tu vai falar uma coisa, vai ter pessoas que vai gostar e vai ter pessoas que não vão gostar automaticamente. Automaticamente sempre vai ter essas pessoas, tá ligado? Mas quando tu fala uma cagada muito grande, o boom de pessoas não gostando é muito maior. É muito maior. É muito maior. É, de fato. Aí cabe a pessoa identificar se realmente ela fez cagada. É assim, a única coisa que eu diria é, como uma dica até, como com a minha experiência de internet... De haters. Filtrar, assim, um pouco do conteúdo que a gente escuta, sabe? Talvez nem filtrar, pode escutar tudo que vier, mas tentar procurar a veracidade disso. Sim. Porque, tem muita coisa hoje, cara. Nossa, tem muita coisa aparecendo na internet. Ainda mais agora que passamos pelas eleições, sabe? É quanta mentira, sabe? E eu não digo mentira, o candidato tal tá mentindo sobre... Não, mentira de qualquer lado. Cara, o grande ponto mentiu. de xingamento entre os dois era você está mentindo. Os dois falavam isso. Você mente, você mente. Você mente. E aí, entendeu? E aí, sabe? Tá bom, estão mentindo, mas o que vão fazer com isso? Vão continuar mentindo? E falar que estão um mentindo sobre o outro? É loucura. A internet é perigosa, né? A internet é perigosa. Então só tomar cuidado com o que escuta, buscar se realmente uma informação é válida ou não. E é isso, só ter um pouco de cuidado. Acho que o mínimo de cuidado já vai fazer toda a diferença. Perfeito. Agora vamos para as verdades por trás de um podcast. Vamos lá. Por que os números não estão tão altos do Flow, do Podpah? Por que não tá tanto quanto pegava durante a pandemia? Por que os podcasts não estão pegando milhões de visualizações? Tudo bem que a gente tem um parênteses muito forte aqui, porque teve época política e teve um boom muito grande. Mas vamos tirar esse cenário de política. Não, tiro todos os podcasts relacionados à política. Mesmo assim, o número é baixo. E traz os outros. Tá louco. Cara, esses dias eu tava vendo. Eu lembro que quando o Flow tava ali nos seus auges... No hype absurdo. Eu entrava num episódio aleatório... um convidado interessante, Clóvis de Barros, por exemplo. Tinha lá 250 mil pessoas ao vivo. Esses tempos atrás, eu até comentei contigo isso. Há um mês atrás, o Clóvis voltou ao Flow, acho que pela terceira vez, inclusive. E eu vi lá ao vivo 6 mil pessoas. É uma diferença absurda. Sabe? É a mesma pessoa. E o que aconteceu, Brunão? Vamos lá. Diversos fatores, né? O primeiro... Acabou a pandemia, né? Acabou a pandemia, as pessoas estão voltando à sua rotina normal. E não tem mais tempo de estar em casa o tempo todo e ouvir um podcast, tá ligado? Botar um podcast. Porque antes o costume era, eu tô em casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer um monte de coisa, deixa lá na TV rodando, as pessoas conversando. Tinha até esse ar de tipo, eu tô no meio de uma conversa, tô no meio de um café, tô no meio do escritório, as pessoas estão falando, tá ligado? Então era meio que padrão. É que nem deixar na televisão, como os velhos fazem, deixar a Globo na TV, só pra tá fazendo um barulho. Tava dando barulho. Podcast eu acho que tinha a mesma vibe. De deixar ali as pessoas falando. Agora as pessoas não estão mais em casa, tá ligado? Elas não estão mais consumindo tanto esse conteúdo ao vivo. E acabam preferindo... Aqueles que gostam realmente do formato acabam preferindo pelos Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast e acabam só escutando, né? Esse é um dos grandes pontos. Ou até chega no fim do dia e bota um podcast. Mas não vê tanto quanto via antes. Assim, as pessoas perderam o interesse por podcast porque é um conteúdo que demora muito, né? Demora muito. É um conteúdo que tu absorve muito mais conteúdo do que qualquer outro tipo de vídeo. Porque é que nem ler um livro, né? Tu simplesmente lê uma frase... Cara, que nem... Existe um cara chamado Dan Pena, tá? Pode ser que eu tenha pronunciado o nome dele errado. Eu comentei contigo, ele é conhecido como $1 Trillion Man.
Esse cara, ele tem um corte dele que ele fala o seguinte. Ele fala inglês, óbvio, mas eu não vou falar inglês aqui. Ele fala o seguinte: eu falo, entre aspas, eu falo o que as pessoas geralmente demoram um livro inteiro pra falar, mas eu falo em 4 palavras. Just fucking do it. Pronto. Simplesmente faça, né? Numa Sim. tradução direta. E sem palavrões. Simplesmente faça. É o que ele fala. Só que tu chegar pra uma pessoa e falar assim pra ela: simplesmente faça. Apenas execute. Ela vai fazer? Não. Mas agora, se ela ficar durante uma semana lendo um livro, repetidamente, consumindo aquele conteúdo, olhando exemplos, absorvendo diversas maneiras de comunicação, ele vai absorver aquele conteúdo. Que é exatamente just fucking do it. Resumindo todos os livros, é isso. É isso. Perfeito. Entendeu? E só que a gente absorver o conteúdo, parar para escutar um podcast, por exemplo, parar para ler um livro, a gente vai absorver muito mais e vai entender muito mais. As pessoas falam, pô, um livro sobre networking, tá, esse livro vê o resumo ali, legal, é simplesmente conectar com pessoas, agregar valor e não esperar nada em troca, legal. Eu sei fazer tudo isso aí. Então vai lá. Vai lá e faz, então. Vai lá e faz, pô. Por que tu não tá conseguindo fazer? Porque tu não parou e leu aquele livro, e tu não parou e absorveu aquele conteúdo, não deixou aquilo entrar nas tuas correntes sanguíneas, sabe? Aquilo só entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, no caso pelo olho, né? É que nem tu pegar cortes no Instagram. O que tem mais visualizações? Um cortezinho de 1 minuto? Um podcast de 1h30? Claro. É óbvio que o corte vai ter mais. Mas qual que traz mais conteúdo? É claro. O podcast de 1h30. O podcast trouxe muito mais conteúdo, só que as pessoas se interessam mais pelo corte. Pelo corte, porque é mais rápido, é mais dinâmico, não perde tempo. É muito louco. Outro ponto muito forte, vou até colar aqui, é como a gente disse, tem uma variedade muito grande de conteúdos de podcast e, consequentemente, uma variedade muito grande de podcasts em si, de criadores de conteúdo que fazem podcast. Então, se a gente pega pessoas... Vamos pegar esse exemplo do Clóvis de Barro, tá? Que tu falou. Ele não foi só no Flow. Ele já foi em vários podcasts. Vários podcasts. Então, a pessoa, ela não fica limitada a ver apenas ele no Flow. Ela pode ver ele no Flow, ela pode ver ele no Podpah, eu acho que ele foi no Mais Que 8 Minutos, do Rafinha. Ela pode consumir em vários lugares. Só que ela não vai consumir em todos. Ela vai consumir em alguns. Ou seja, a atenção das pessoas está dividida em diversos podcasts. Elas não estão consumindo mais o Flow ou o Podpah. Elas estão vendo muitos podcasts. E isso diminui o número, porque a atenção está mais dividida. Ao mesmo tempo que tem mais pessoas vendo, elas estão mais espalhadas. Tá ligado? O formato do podcast continua em alta, mas os podcasts estão sofrendo. Entendeu? Porque tem cada dia surge um podcast, que nem tu falou, né? Sim. Eu acho que tinha uma média, cara, que eu vi que no mundo, a cada 20 segundos surge um podcast. No mundo. Tá ligado? Em 2020, acho que foi isso. E a cada 40 acaba. A cada 40 segundos acabam. Porque tem esse outro ponto, que é a consistência de criação de conteúdo. Ninguém tem. Porque é muito difícil, cara. Tu gravar um podcast e ficar ali 2 horas, 3 horas trocando uma ideia, pra daí editar, pra daí postar, tá ligado? Isso é cansativo, mano. As pessoas não aguentam fazer isso muito tempo. O Igor é muito guerreiro. Podpah é muito guerreiro. Tudo bem que eles ganham retorno, eles fizeram disso um negócio. Mas quem tem isso como segunda coisa é pesado, mano. É pesado, com certeza. Eu, assim, diversas pessoas vêm falar comigo: eu queria abrir um podcast, queria abrir um negócio em formato de podcast, queria fazer isso. A única coisa que eu falo para essas pessoas é: pensa bem, pensa o que tu quer, tu já tem renda. Pensa bem, pensa com carinho. O podcast não é sentar, gravar e postar, não funciona assim, não é tão simples. Não é porque 2 jovens de 18 anos estão fazendo isso que tu também consegue fazer, porque não é uma coisa tão simples. Eu não tô falando que a gente é superior, eu tô falando que a gente delega não, a gente delega também. Mas eu tô falando que a gente tem que disponibilizar um tempo muito grande para isso. Né? Demanda tempo, mano. Demanda muito tempo. E se as pessoas não têm esse tempo e querem abrir um podcast, infelizmente não vai acontecer, sabe? Vai ser esses podcasts que a cada 20 segundos entra um podcast, só que também acaba. E acaba. Cara, eu tava pensando nisso, tu falou, a gente criou o podcast, mano, a gente tá 1 ano e 6 meses, 7 meses, eu acho. Já pensou em horas brutas? Se pegasse a minha e a tua hora, trabalhando em podcast, quanto que a gente já não gastou em tempo no Bradocast? Cara, vamos fazer um cálculo raso aqui. Pra uma gravação,
uma gravação, a gente gasta mais ou menos 4 horas. Vamos botar uma média aí. Tá. Para uma gravação, um podcast que sai ali, seja ele de 1 hora, a gente tem que... Para vir pro estúdio, para arrumar, para receber o convidado, enfim, 4 horas. Quantos episódios a gente já teve? Esse aqui é 86. 86. 4 vezes 8... Ai, tu vai me quebrar. 32. 32. 4 vezes 6... 24. 32 mais 24... Putz, aí tu me quebrou. 50 e... 56. 56, perfeito. 56. Bota um 0. A gente tá gravando esse de manhã, vocês têm que me dar um desconto. 560 horas. 560 horas só em gravação. Só gravando. Sendo que a gravação é o que menos consome tempo nosso, né? Porque o que mais consome é edição, é preparação, enfim. Só o fato de sentar aqui, gravar com o convidado, receber o convidado, esse tipo de coisa, foram 560 horas. Mais a edição. E toda a edição, todo esse trabalho que a gente tem por trás, eu diria que é o dobro. Corte, stories. Eu diria que é o dobro, sabe? Produção. Então, se a gente gasta 4 horas pra gravar o episódio, eu diria que a gente gasta 8 para cada episódio. Então, daria pra dizer que a cada episódio a gente gasta 12 horas, né? Pra fazer ali tudo sobre o episódio. 12 horas vezes 85... Aí dá um número conta. maluco aí que eu não sei. Aí faz uma conta e deixa na descrição aí. Isso por episódio, né? Isso por episódio. Quer dizer, episódio, o conteúdo, tem mais o background de produção, de fazer um monte de coisa, organização. Pois, exatamente. Encontrar convidado, convidar convidados novos. Fazer toda a fazer logística. Conexões, esse tipo de coisa. Cara, resumindo, não é fácil, mas é gratificante. Sim. Vale a pena o esforço. Sim. Pra quem tem a disposição pra fazer isso. Não tenta falar assim, cara, eu tô com 1 hora sobrando no dia, velho. Acho que eu vou fazer um podcast. Não faz essa cagada. Não faz essa cagada porque não vai dar certo. Não vai. Ligado? A gente já tá sofrendo com isso, tá ligado? Não, eu não sofro, mano. Com tempo? Então eu vou te passar mais coisa pra fazer. Que isso? Que isso? Calma aí, pô. É que a gente é time managers experts. Joguei. Daí tu foi fundo, né? Aí tu foi profundamente longe. Mas vamos lá, movimento de podcast é maravilhoso. Gostamos, temos um podcast. Incentivamos as pessoas a ouvirem podcast, a terem podcast, a trocar ideia, porque o contato humano é maravilhoso. A troca de ideias é necessária, sim. E, velho, é um formato muito promissor. Posso cravar aqui? Pode cravar. Última frase antes desse podcast terminar. Selecione o conteúdo que você vai ouvir. Selecione das pessoas que você vai ouvir. E tome cuidado com o que você escute. Quer escutar sobre empreendedorismo? Vem no Bradocast. Quer ouvir entretenimento? Vai lá pro Podpah, vai lá pro Flow, sabe? Quer ouvir sobre empreendedorismo? Eu vou repetir. Vem no Bradocast. Porque aqui a gente seleciona as pessoas que executam, realizam e conquistam. Perfeito. É isso, né? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve, faz o Pix. E é isso. É isso, muito obrigado.